sejam todos muito bem-vindos a Imigrar Podcast, o espaço onde dialogamos sobre imigração, política brasileira e os direitos humanos no contexto global. Eu sou Rude Maline Joseph, haitiana de nascimento, mas gaúcha de coração. Eu sou estudante em Relações Internacionais na URGS e eu sou a apresentadora deste programa. E você que ainda não seguiu a gente, é o momento de fazer isso. Segue a gente e também compartilhe com os seus amigos. E hoje, pessoal, temos uma convidada especial, maravilhosa, que vem da Guiné-Bissau, que é a Aminata. Aminata, querida, seja muito bem-vinda ao Imigrar Podcast. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite de poder estar aqui hoje compartilhando esse espaço, né? Gratidão imensa. E eu espero que vai ser uma noite bem maravilhosa. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho e descobrir juntos quem é a Aminata, saindo da Guiné-Bissau e vendo para o Brasil, que está fazendo um trabalho maravilhoso também na comunidade das mulheres negras. Então, juntos, vamos descobrir. Fala um pouquinho sobre quem é a Aminata. A Aminata, primeiramente, é um nome que tem significado de uma pessoa honesta, próspera, assim. Mas eu sou a Aminata Arcádia Vaijaité, de Guiné-Bissau, e já vou fazer quase 8 anos no Brasil. Saí de Guiné-Bissau bem jovem, com sonho de estudar. O Brasil nunca foi o meu país, assim, num sonho para estudar, mas acabou aparecendo a oportunidade, que é a Unilab, passei num processo seletivo, fiz a prova e depois eu veio para Bahia, onde eu fiz as minhas 2 graduações, sou bacharelada em Humanidade e depois em Pedagogia. Depois da Pedagogia, eu veio para a URGS, agora eu sou mestre em Educação na URGS e sou doutoranda em Educação também. Que legal! Começando agora. Mas é isso, como eu sempre falo, aqui no Brasil é onde eu comecei o meu percurso, assim, a formação superior, e não só, e como também a militância política. E participando na organização de movimento negro e também em luta das mulheres, né, pela emancipação, a equidade e tudo mais. Acredito que mais ou menos é isso, né? Eu sou presidente da Associação dos Guinenses aqui no Rio Grande do Sul. E faço parte do grupo de mulheres migrantes, Polo Porto Alegre, e também faço parte, que é coordenadora, né, de coletivo de mulheres africanas, que é na Bahia, apesar de eu estar aqui, mas é isso, e sou professora de educação infantil. Que legal, que maravilha, pessoal, uma baita mulher, uma mulherama, gente. E qual era a expectativa quando surgiu essa oportunidade, quando estava na Guiné-Bissau? O que tu esperava, já que o Brasil não fazia parte do teu plano, né? Mas quando surgiu a oportunidade, o que esperava quando chegar no Brasil? É assim, o Brasil nunca foi parte assim, do sonho para estudar, mas é um país também que eu conheci a partir das telas, porque a gente assiste muitas novelas brasileiras. Então, é um país que eu conheci antes de chegar em todo. Eu sonhava assim, de conhecer, de poder vir. Só que a gente conhecia aquele Brasil das novelas. Das novelas. Das Três Maravilhas, Mar de Rosa. E nem tinha noção do que hoje a gente enfrenta. Mas aí, depois que eu passei, então as coisas mudam. Então, essa é a oportunidade que eu tenho, eu vou seguir. Então, o importante é o estudo. Isso. Eu vou estudar. E também já tinha alguns familiares e amigos que estavam. Aí, quando eu cheguei, então era outra realidade. Assim, era outra realidade no geral. Porque quando eu saí de Guiné-Bissau, a gente fomos para Bahia. Não na capital Salvador, mas sim era um município bem distante, um município bem empobrecido, um município bem abandonado. Que tem a Unilab, que é o polo da Bahia, então Campos do Malé,
estava situado num município 99 da população negra, mas ao mesmo tempo a população que não se reconhecia. Então houve esse embate de choque cultural e também a xenofobia, porque quando a gente chegou à comunidade, porque é uma universidade pensada no país africano, de língua oficial portuguesa, então houve esse embate, choque cultural e não só, e a gente começou a deparar com xenofobia, preconceito, discriminação e tudo, mas mesmo às vezes sendo das pessoas que você encontra, se reconhecem, mas essas pessoas não te reconhecem. Ainda acha que acha estereótipo, né? Que o Brasil ou o mundo consegue passar sobre o continente africano. Então a gente vai lidando e decepcionando também. Cara, eu saí, esse é o Brasil que eu conheci, cheguei aqui totalmente diferente. Porque o próprio espaço, que são espaços que não é mostrado, a realidade que é totalmente diferente. Então, é o primeiro choque que a gente fica se questionando. Não, como eu sempre falo para as minhas colegas, se tinham no momento a oportunidade de voltar, eu ia voltar. Eu ia voltar assim, porque decepcionei com a cidade, com a população, porque você encontra as pessoas, mas é nada a ver, nada a ver. Então, esse é o primeiro choque, assim. Tá. E qual é a diferença, tipo, o primeiro choque, né? E tu vem de um país que fala português. Normalmente, iria ser mais fácil para ti do que uma pessoa que vem, por exemplo, do Caribe. Que é eu, por exemplo, eu nunca tive contato com o português. E como é que tu percebeu a vivência das mulheres negras africanas aqui no Brasil? Gente, eu tava na Bahia há poucos dias, voltei para um congresso, eu falei, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu renasci de novo. Renasci no sentido de que você precisa caber num espaço que não dava. Você precisa ser, sempre a gente precisa ser colonizado de novo para caber num espaço brasileiro. Mesmo saindo de Guiné-Bissau, que é um país de língua oficial portuguesa, que tem possamos dizer, um marco histórico, né? Porque tem um pai em comum com o Brasil, que é o Portugal, mas enfim, o sotaque, porque eu mesmo, as pessoas acham que eu sou baiano, carioca, mas quando eu falo, já vê o sotaque. Então o sotaque eles dão de conta que eu não sou brasileira. Você é de onde? Aí eu sou de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é onde? É um país que fica na costa ocidental da África. Africana. E o mais, e como que eu falo, o pior de tudo é que as pessoas não sabem diferenciar a África como um continente e um país. Um país. Então já começa trazendo, né, o estereótipo. Se você veio como? Veio andando, veio como? Então, são as perguntas que muitas das vezes, talvez para essas pessoas são algo normal, mas para a gente é muito ofensivo. Muito ofensivo. E ainda, quando eu cheguei, a gente não deparava com essa questão do assédio e questão das mulheres, das violências. Então, a gente era sempre abordado assim, que africana gostosa, que africana... Então, são coisas que sempre me incomodam, porque eu não sou muito desse negócio de brincadeira assim com o meu corpo, então me incomodava. Na rua onde eu morava, tinha um menino que sempre assediava assim, é aquele olhar mesmo que queria, é aquele olhar que mesmo você acordando um dia feliz, aquele olhar acaba com o seu dia. Aí sempre um dia, porque eu sou assim, eu sou morango, azedo e doce. Um dia eu acabei indo, porque a gente fica com medo, porque quando a gente chega na universidade, é passado pra gente uma coisa, não mete com os brasileiros, mesmo alguém te ofendendo, deixa passar, mesmo alguém te faz algo, então quer dizer, a gente tem que aceitar tudo, porque a gente está num país violento. Aí, mas era um dia não deu, eu falei, não, cara, deu, que foi? Isso, aquilo, começou, eu vou te matar, você vai voltar para eu falei, me leva para o meu país, imagina. Vocês chegam aqui, porque como é universidade, então eles acham que aquela universidade faz um favor para os africanos, porque eles vão na África, pegam os africanos e trazem para cá fazer um favor. Não, porque eles não sabem quais são as políticas para a gente estar lá. E muitas das vezes a desinformação também da população acha que a gente recebe um dinheiro de 3 mil, que é mentira. A gente recebe um auxílio megera que nem chega nem para a nossa sobrevivência. Então, esse impacto de renascer de novo, de cuidar do seu corpo, de cuidar de sempre ter esse cuidado, eu estou saindo, será que eu vou voltar? Entender essa política brasileira e não só esse homicídio que tanto viola e mata as mulheres brasileiras, e acredito, né? E a gente fica com medo muitas vezes de reagir a certas situações, de saber que eu estou longe. Então, eu tenho família, tenho pessoas me esperando.
às vezes é melhor deixar passar. Então, eles também, acredito que eles sabem que a gente já tem esse medo, então abusa desse medo. Verdade. Então, abusa desse medo, chega mais mesmo para abusar e tentar de tudo. Mas é isso, resistindo e lutando, porque tá aqui, esse quase 8 anos não é fácil, gente. É sobrevivência, é luta pela permanência, é saúde mental, porque é um país, para nós, como mulheres africanas, que sempre ele fala, mas a gente nem é acolhida. Então, a imigração para a gente não é algo assim. Muitas vezes as pessoas saem, mas não porque querem, mas para uma vida melhor. Mas o Brasil não é um país que a gente se sente também, muitas vezes, seguro para permanecer. Tá. Tu acabou de mencionar uma palavra que eu acho que na maioria das minhas gravações eu sempre toquei nela, que é a questão de acolhimento. E foi com o tempo também que eu me deparei e eu fiz essa pergunta para mim mesma. Será que o Brasil não acolhe os imigrantes ou os imigrantes não querem ser acolhidos? Porque muitas vezes tem acolhimento. Por exemplo, na Universidade da Hurgs, tem muitos migrantes. Ainda os africanos, que são a maioria, né? Tem muitas atividades que muitas vezes eles fazem pra gente. Mas tem certas atividades que tu não vai ver nenhum migrante. Então, a questão agora, será que não tem acolhimento? Ou a gente não quer ser acolhido? Ou a gente não quer se incluir ou se integrar? Eu sei que certas situações são diferentes. Sim. Por exemplo, quando eu ingressei na Hurgs, não é porque eu não queria abraçar meus colegas, falar, contar história, falar do meu país. Eu tive curiosidade de saber mais, porque, como tu acabou de falar, o Brasil que a gente vê na tela não é o Brasil que a gente está vivendo, é uma coisa Sim. totalmente diferente. Então, não tive essa oportunidade, eu não fui acolhida. Eu não fui acolhida mesmo. Mas, com o tempo, eu me incluí dentro da turma. Eu me entreguei. Agora a questão, tu acha que o Brasil realmente não tem acolhimento ou nós imigrantes, a gente simplesmente, porque muitas vezes tem pessoas que simplesmente vai trabalhar, depois volta para casa, tipo, é uma rotina única, que é trabalho, casa, e a pessoa vai dizer que não foi acolhida. Será? É uma pergunta interessante, mas acredito que tem 2 pontos aqui. E 2 situações também completamente distintas. Porque no meu caso, como eu veio num processo de estudo, acredito que é totalmente diferente de uma pessoa que saiu, deixou tudo só para vir aqui procurar uma vida melhor. Então tem que ingressar no trabalho. Enquanto, na questão da universidade, acredito que na universidade onde eu saí, na Unilab, que é uma universidade a mais preta da América Latina, então acredito que tem maioria número de estudantes africanos. Então a gente vai chegando, já vai encontrar os nossos, da Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Santo Tomé, Cabo Verde. Então a gente vai se enquadrando. Como eu falo português, falo outra língua. Eu falo a língua crioulo, mas da Guiné-Bissau. Então a gente vai se chegando e enquadrando. Mesmo tendo alguma dificuldade, essas pessoas vão nos orientando para a gente poder se situar. Então, é totalmente diferente aqui no URG. Quando eu cheguei no URG cursando mestrado, na minha linha de pesquisa, era 3 guineenses que entraram. Suponhamos, né? Acredito que a gente somos os primeiros estudantes africanos a ingressar nessa linha de pesquisa. A minha orientadora foi muito acolhedora no sentido geral, assim, de tudo mesmo. Mas só que naquele espaço a gente não se sente acolhido no sentido que... Porque não adianta fazer atividade para os estrangeiros africanos sem sentar com essas pessoas para saber os demandas. Porque muitas vezes aquela atividade não nos contempla. Não nos contempla. Então, como que eu sempre falo, para pensar na política da permanência da assistência estudante, é necessário ter os nossos lá.
que entende a realidade, que sabe nossos dias a dia, como a gente passa. Porque não adianta trazer muitas pessoas que nunca passaram fome, que Sim. nunca emigraram, que nunca precisaram dormir num lugar porque chegaram e não tem espaço para dormir. Para chegar e falar numa assistência fronteira. Então não adianta. E uma outra coisa, tem a questão também da diversidade. Uhum. E as pessoas, quando a gente chega, talvez na nossa realidade, né? A gente é não tímido, eu mesmo fico no meu canto observando. Porque muitas vezes você precisa observar para poder atuar ou para poder fazer algo. Não chegando, às vezes acaba atrapalhando. Mas assim, a gente fica no nosso canto observando a dinâmica para poder também integrar naquela situação. Uhum. Mas só que tem casos que muitas vezes a maioria das colegas espera que a gente chegue implorando para estar. É uma das coisas que eu não faço. Para fazer atividade, você chega dividindo a turma. Isso, ela já vai juntar todo mundo, o grupo, e você não tem ninguém. Não tem ninguém. E fica só, e muitas vezes tem professores que dão conta, mas não fazem nada. E ainda vão dizer, não, você pode fazer sozinho. Aí não tem integração, lá não tem diversidade. Não tem diversidade. Porque não adianta, a pessoa precisa estar. Então, e essas pessoas acabam ficando muitas vezes excluídas nesse espaço, alguns não acabam permanecendo, porque a universidade é um espaço que não é pensado para nós. Quando eu falo nós, população negra. Não é pensado. Mesmo trazendo a hegemonia, da desconstrução, da decolonialidade e tudo mais, mas ainda a questão do patriarcado, a questão do colonizador, que é uma barreira que muitas vezes dificulta a nossa permanência. Porque não dá acesso sem a permanência. Acesso à permanência tem que andar junto. Tem pessoas que chegam, não tem bolsa. Sim. Quando eu cheguei, eu fiquei 7 meses sem bolsa, imagina. Não estou trabalhando em cidade nova. E como que eu vou permanecer? E ainda a universidade nos obriga a estar aqui em Rio Grande do Sul. Sim, mas como essa pessoa? Será que eles fazem esse movimento para saber como essas pessoas estão? Não. Depois de ter bolsa, cobrança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então não quer pensar para a gente, mas a gente vai resistindo, porque precisamos e vamos ocupar esse espaço. Então, a questão de acolhimento é nesse sentido, assim. Aí, no outro lado, que é a questão das pessoas que chegam, migrantes, também eu sempre falo que temos que ser bem mais, assim, flexível de poder compreender. Porque eu não posso pegar a minha realidade e comparar a realidade de uma mulher, como tem algumas meninas haitianas, né, uma amiga minha, que tem realidade totalmente diferente, que precisa trabalhar, às vezes, o dia inteiro para poder se manter. Então, essa pessoa não tem como você fazer uma atividade, como que eu já vi, se vai, para essas pessoas estar lá. Porque essas pessoas muitas vezes precisam, mesmo estando doentes, vão trabalhar, porque precisa daquele mês para poder sobreviver, para poder mandar para a família, para poder ajudar aqui. Então, não tem como essas pessoas participar nesses debates, essas pessoas estão nesse lugar para poder ampliar, para poder ganhar experiência. Não tem como, porque o objetivo no momento é trabalhar e ter algo para pagar a conta e ajudar a família. Então, mas enquanto a universidade é um espaço que não é pensado. Eu estava vendo, resumindo, né, um post, acho que é de USP, que fizeram um negócio assim, que chegou um estudante da Ucrânia, aí o reitor falou, entra para cá, e depois chegou algum estudante negro da Haiti, Senegal, não, é lá para a porta do fundo, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, quando a gente chega na secretaria perguntando, tirando dúvida, o nosso sotaque já chega. Então já chega aquele desprezo. Porque o desprezo não é a pessoa falar, é a pessoa te olhar. As pessoas não te olham. Mas quando chegam as meninas brancas já é outra coisa. Sim. Nem te olha, o professor é a mesma coisa, é um desprezo, essa que está aqui só. Então, é isso que muitas vezes nos fazem adoecer psicologicamente, porque você mesmo tentando, dando esforço, sempre é questionável. E você mesmo fica se questionando, será que eu estou dando conta? Será que eu estou fazendo? Será que eu mereço mesmo estar aqui onde eu estou? Porque é isso, você fica, será que eu estou bem? No sentido mesmo de tentar tentar provar que você também realmente está num lugar certo, está fazendo algo certo, mas muitas vezes isso, os professores não estão aí, às vezes nem lê nossos trabalhos, é sempre daquele, isso aqui tá, que é 7, 8, tá, então é isso, você fala, aquele desprezo, chegando no lugar, as pessoas te observando, só quando você fala, você é africano, querendo perguntar, veio como? Sempre aquelas perguntas estereotipadas, aquelas perguntas nada a ver. Por que não pergunta? Você está fazendo o quê? Quais são o seu trabalho? Quais são os artigos? O que você está fazendo? Como é que está lá na Guiné-Bissau? Mas não, é sempre aquelas coisas estereotipadas mesmo. Mas e como que eu falei, eu cresci aqui, renasci de novo e aprendi muito em ser, estar, que são duas coisas diferentes.
e lidar também com o povo brasileiro, porque é necessário. Porque se você não soube lidar, então você vai adoecer, que não é fácil para a gente, Sim, sendo verdade. mulher negra, imigrante no Brasil, e agora o Rio Grande do Sul. Então é um outro vibe, um outro dilema todo. Mas é isso, desistir é a única opção. Por enquanto estamos aqui lutando e fortalecendo e seguindo. E por que tu se mudou para cá? Bahia eu não visitei ainda, mas eu soube que tem mais pessoas negras lá. Por que tu se mudou para o Rio Grande do Sul? Ai, Bahia é minha segunda casa, assim. Se um dia, vocês que estão me ouvindo, né? Querem me comprar uma casa, pode ser Comprar na na Bahia. Bahia. Comprar na Bahia é um lugar que eu senti contemplada no sentido de reconhecer nas pessoas. Não romantizando também que não tem uns porém. Tem uns porém. Mas é um lugar que eu senti porque você sai e encontra as pessoas. Mesmo essas pessoas ainda perguntando, porque a gente também precisa entender o outro. Porque a desinformação do continente africano, a estereótipo do continente africano. O continente africano, onde cita no livro didático brasileiro, ela nos últimos páginas mostra a precariedade. Gente, eu fico rindo às vezes da situação, mas é isso. Então essas pessoas muitas das vezes são as pessoas também que não têm culpa dessas informações, mas ao mesmo tempo também temos a tecnologia, que é um meio hoje também que possamos estudar e procurar informação. Mas é uma cidade assim que eu senti contemplada, que um dia para viver na Bahia. Mas eu mudei da Bahia para cá porque eu passei no processo seletivo do URGS. Aí quando eu cheguei aqui, depois eu acho que de 3 meses, 4, saiu outro processo que era na Bahia. Aí eu falei, não, já estou aqui. Então a passagem era bem cara, não tem como fazer toda a mudança de novo, então eu acabei ficando. Mas aqui também, apesar das pesares, não tem o que falar aqui. Porque vou fazer agora 2 anos, né? Aqui, então meu movimento, assim, não tenho muita movimentação aqui ainda, construindo, participando de algumas coisas, mas em termos da política migratória é muito avançado. Sim. É muito avançado, comparado com outros estados, é muito avançado, é muito acolhedor. Tem que melhorar, sim, tem, mas em relação aos outros é muito avançado. Então, sempre eu falo isso. As pessoas, não sei o que, gente, para. Eu também estava na Bahia. Mas aqui é muito, porque toda hora você vê essas políticas, já participei, como você sabe, né, do grupo de mulheres imigrantes, então já participamos de diversos momentos muito importantes, com um deputado, com isso, os responsáveis, então pessoas importantes pararam para nos ouvir. Pode não fazer algo? Não sei, mas pelo menos tiraram um tempinho para estar lá para nos ouvir. Então, para mim é algo importante. Por isso que eu mudei, estou aqui no URGS, né? Estudando e... E como é que está sendo essa experiência na URGS? Na URGS, a experiência, assim, eu não tenho uma experiência boa nem ruim. Porque, como que eu falei, eu aprendi a lidar com os brasileiros. Com os brasileiros. Com os brasileiros no sentido, tanto os brasileiros brancos, tanto os brasileiros pardos, tanto os brasileiros pretos. Com todo mundo eu aprendi a lidar. Se puxar, eu falo. Se não puxar, eu fico na minha. O importante é estudar e fazer o que eu tenho que fazer e ir para casa. Para não me estressar, não me adoecer. Porque hoje a pessoa vai chegar e conversar com você, amanhã vai chegar e nem vai dar oi. Então são coisas que me incomodam. Pela educação que eu tenho, qualquer lugar que você tem que cumprimentar, olá, bom dia. Não precisamos ser amigos, mas tem que cumprimentar. Mas eles cumprimentam hoje, amanhã você cumprimenta a pessoa não te responde. E aí você fica perguntando, eu fiz o quê? Você não fez nada, simplesmente a pessoa não quer te responder. Então hoje em dia eu estou aqui, eu chego, cumprimento quem me cumprimenta. Não me cumprimenta, tá bom. Então, eu participo, que eu tenho que participar, vou contribuir, que eu tenho que contribuir, pronto, e vou para casa, seguindo a minha vida. Então, é isso, porque é uma forma também de nos proteger e nos cuidar com o nosso psicológico. Então, verdade. Pelo menos essa que é a técnica que eu uso. Pode não ser melhor, a pessoa pode julgar, tem que se aproximar. Eu sou muito amigável, mas também nos primeiros momentos eu fico mais na minha, para saber onde eu estou pisando. Porque às vezes você chega, pisar num lugar que não deveria, vai derrubar tudo. Então, mas lá agora eu vou começar doutorado já, segunda-feira. E é isso. Tenho 4 anos ainda no URGS. Para mim,
para me encarar, para me suportar. Ai, não deveria ser, na verdade. É, Não deveria. infelizmente. Mas fazer o quê? E não é somente tu, muitas pessoas, muitos migrantes estão passando pela mesma situação na URGS. E até que tem pessoas que já desistiram. Sim. E muitas pessoas pensam que é simplesmente, são 4 horas de aula, simplesmente é só ir assistir a aula, fazer prova. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A própria permanência. E às vezes as pessoas chegam e não tem bolsa. E aqui é um espaço que é muito disperso, como é que eu falo pra gente. Mesmo a pessoa quer te acolher, mas não tem como, porque essa pessoa já tem família. E mora numa casa que não dá para te receber. Então, são uma situação bem complicada. Essas pessoas precisam trabalhar para pagar a conta. E a pessoa chega, às vezes a gente fica, primeiro, na nossa comunidade guinense, fica ligando para cá, a pessoa chegou hoje, não tem o quê, tem como acolher, tem como deixar aqui. Então, é toda essa correria que as pessoas acabam fazendo. E para a gente às vezes sai dos nossos países com pouco recurso. Porque passagem para o Brasil, gente, é muito caro. Muito caro, em torno de 10 a 15 mil reais. Então a família tem que juntar esse dinheiro e depois tem que comprar malas, coisa básica para a pessoa chegar aqui. No momento a pessoa não tem para ficar, por exemplo, num hotel, numa pousada, que não é barato. Então ele chega, assistente estudantil, às vezes tem casa de estudante, que é só para graduação, tem para pós-graduação, mas tudo isso, a burocracia, porque para a gente não, para entrar nesse espaço, é burocracia. Eu mesmo estou morando na casa de estudante, imagina 2 anos, mas ainda sou hóspede. Hóspede na casa de estudante, uma casa de estudante bem grande, que tem vários quartos desocupados, que tem pessoas precisando morar, que não tem como. Não tem como. Porque para sair de Bahia para cá não é fácil. Como você começar a vida de novo, você tem que deixar tudo e arrumar 2 malas, chegar para cá para começar. E essa começar não é fácil. Você chega e não tem que ficar 7 meses sem bolsa. E agora, como eu formei já na mestrado, antes de formar, é para a URG mesmo, já cortaram a minha bolsa. E agora eu estou sem bolsa. Mas é isso, é nessa luta, você precisa estudar para dar conta da matéria. Mas e como que você... como que você sobrevive? Porque você precisa trabalhar. Trabalhar. E trabalhar estudando é uma coisa que não dá certo, você tem que abrir mão de um. E como que eu falo? Prioridade é que é estudo. Mas você vai passar um monte de situações que não tem como, que as pessoas... você não tem... A gente tem uma educação de mesmo de ficar calado mesmo passando as dificuldades, porque não é toda coisa que você trazer. Estou passando isso, pelo menos eu não vou fazer isso, como eu falo, a não ser no extremo do extremo, mas por quanto a gente vai dar conta. Mas só que não podemos ficar dando conta todo o tempo. Tem que pensar também nessa política, já que é uma universidade que tem vários estudantes. Pensa também na gente, porque a gente não somos filhos de ministros, de deputados que vão estudar. Somos filhos das pessoas bem pobres, empobrecidas no sentido, né? Que chegam aqui também para ter uma vida melhor. Mas já como a nossa cor fala antes, então... já é estoque, porque se fosse um alemão, um espanhol, já é outra coisa. Já chegam para procurar algo, a casa e tudo, o hotel para estar, acolhimento é outra coisa. Então, para a gente é isso, luta de cada dia para estar. E como que não é fácil, mas a pessoa também vê o que não está dando conta, para e ver se é necessário, porque não podemos também nos matar por algo que às vezes realmente não é nosso assim. Porque tem que saber se realmente é o que eu quero para seguir. Aí se não dá, procura, porque não é fácil, né? E qual foi o seu maior choque culturalmente? Eu, por exemplo, Haiti tem algumas coisas com alguns países da África, especificamente o Benin, que em questão de religião, e tem muitas coisas semelhantes. E em questão de educação também, política, como é qual foi o teu maior choque, culturalmente? Eu acho que choque, como que eu estava na Bahia, então Bahia é um país africano, é um estado africano fora da África. Então, a similaridade com a cultura, a religião não é tanto distinto assim. Vai ter um pouco de Guiné, que a gente vai se reconhecer, da Angola e outros países, né?
Mas a questão da religião, eu mesmo nunca me impactou assim. Porque, apesar que são nomes diferentes, mas são práticas também que tem em Guiné-Bissau. Então, nunca me impactou, nunca me faz pensar ou ter preconceito, nunca. E tu mencionou que tu é professora de educação infantil. Como é que foi para tu conseguir ocupar aquele espaço, ainda sendo uma mulher negra e imigrante? Ai, gente, não é fácil assim. Eu sou formada em pedagogia, então antes de vir para cá eu tive a oportunidade de fazer um estágio no governo do estado da Bahia, numa escola, era de ensino fundamental. Aí, durante um ano, e depois também eu fiz estágio, que era uma bolsa de PIBID, 18 meses numa escola de educação infantil. Então lá foi a primeira experiência nessa escola. Foi a primeira experiência, então a gente trabalhava nessa escola durante 18 meses. Foi bom, porque a teoria e a prática são duas coisas diferentes. A gente vai estudando os autores, o humor e tudo, mas na prática é diferente. Porque sendo uma pessoa africana, uma mulher africana, tem um contexto totalmente diferente. É desafiador estar na sala de aula com aquelas crianças. E não só com a criança, a própria gestão escolar, porque você tem que mostrar que você é capacitada para estar lá. Mesmo eu fico aqui em Porto Alegre, quando eu cheguei não tinha bolsa, assim. Eu estava estagiando numa escola, assim, mas é isso. O pior de tudo, que é estressante, é as pessoas me desprezar, porque só você é uma pessoa imigrante, ou você é uma porque eu acho que é a migração que vem primeiro, antes de ser uma pessoa preta. E acha que você não pode estar lá. Engraçado, na escola que eu já tive a oportunidade de passar aqui, eu era a pessoa que tinha a maior grau assim do estudo. E quando eu falei, estou fazendo mestrado na URGS, como você entrou no URGS? Cara, vocês pensam que eu sou o quê? Ai, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou batalhadora. Eu saí de um país bem jovem, 20 pouco anos, 21 anos, para vir estudar. Você acha que... E aí, quando começa, por exemplo, eu estou numa escola que eu era professora, e auxiliares incomodava. Incomodava no sentido de que eu não podia... Não que eu mandava, eu falava, eu não mando ninguém, gente. É só trabalhar e saber respeitar. De você começa aqui, termina, a minha começa aqui, termina. Como que eu respeito vocês? Então, mas isso incomoda, porque, na verdade, como que eu falo, tem pessoas que acham que os migrantes só têm que estar nos trabalhos subalternos, precariedade. Quando eu falo hoje, eu vou fazer doutorando Mina, porque fala assim, como assim você conseguiu? Gente, eu consegui. Então, é um impacto assim, que as pessoas, não que fica surpresa, mas que acham que você não tem como fazer isso, porque eles estão aqui. E por que eles não conseguiram, você vai conseguir? Gente, não é fácil, imagina o país é de vocês. Que talvez seria mais fácil ter uma família, ter uma rede de apoio, que não é o que eu não tenho. Mas assim, nesse espaço é desafiador, gente. Até hoje, eu saí de lá para ver. Uma situação assim que às vezes que as pessoas te testam, no sentido de emocionalmente te testar mesmo que... Não, por quê? Mas se fosse uma pessoa brasileira que te falar isso, será que você não vai responder muito que só acha porque sou eu? Então tem que levar desaforo, tem que não fazer algo porque eu não posso dizer. Aí... E tu não acha que isso tem a ver com a cultura? Por exemplo, muitas pessoas acham que na África, igual que o Haiti, o lugar das mulheres é simplesmente lá na cozinha, em casa, cuidando do marido, cuidando das crianças. Tu não acha que é por parte dessa ideologia que as pessoas pensam que as mulheres migrantes não podem chegar em certos lugares ou ocupar certos lugares? Pode ser a ideologia, mas também acho que é estereótipo. Porque assim, a história do continente africano é contada a partir de uma perspectiva eurocêntrica, a partir dos homens brancos. Isso. Que colocaram, que mudaram o sentido da história, colocaram as mulheres, ao apagar a história das mulheres. Gente, aproveitando, eu falei, eu trabalho com a questão de gênero e sexualidade, mas especialmente para Guiné-Bissau e aqui no Brasil, mas tentando fazer também essa com a relação com os países de língua oficial para entender.
Mas é isso, é a apagação a partir do patriarcado. Apagação da... Porque sempre, desde que acredito que a existência do mundo, as mulheres foram os pilares, até então foram os pilares. Para eu estar aqui hoje, é graças a uma mulher que lutou, que está lutando até hoje para me manter. Porque é isso. Em Guiné-Bissau, a maioria da economia do país é gerada pelas mulheres. As mulheres bideiras, que estão na rua desde manhã até a noite, pelo sustento dos seus filhos, da casa, até dos maridos. Então, só que essas mulheres são espalhadas, são história que não é contada, são história que não é passada. Então, é sempre, a mulher precisa estar num destaque para ser reconhecida. E ainda depende desse destaque. Porque sempre vai questionando. É verdade. Ah, você está aqui, você é repórter. Como Chegou é que conseguiu? como? Chegou como para ser repórter? Isso. Ah, hoje eu estou aqui, não sei, amanhã por ser uma professora universitária. Chegou como? Então, sempre a nossa intelectualidade, sempre a nossa capacidade é questionado. Porque eu posso estar aqui lutando, estudando, dando o meu melhor, porque eu sou uma pessoa muito esforçada. Mas vai chegar um Zé Ninguém, simplesmente um bonitão aqui, eles vão sempre questionando, achando que ele talvez é mais inteligente, só porque é um homem. E como eu sempre coloco, eu sou presidente da Associação do Estudante Imigrante Guinense aqui no Rio Grande do Sul. Mas sempre vai esse embate, eu sempre coloco, será que se fosse um homem, como seria? Porque tem coisa mesmo, eu querendo me posicionar sempre, porque eu sou uma pessoa que sempre me converso comigo mesmo, calma, porque você é uma mulher. Sempre vai achar que você é arrogante, sempre vai achar que você é soberba, porque você é uma mulher. Porque quando vem uma mulher, é arrogante, é soberba, mas quando é um homem, tá bom, é um chefe. Então, para nós não é chefe, a chefia não existe. Então, é isso. Essa história mal contada do continente africano e colocando as mulheres nesse lugar subalterno, nos afeta nesse lugar, porque quando as pessoas nos vê, ah, você é uma mulher africana, bacana, legal. Então é isso. No continente africano as mulheres não fazem nada, só fazem comida, só fazem filho, não trabalham, não fazem. Então é essa história. Eu pergunto, será que aqui no Brasil as mulheres não fazem filho? Fazem filho. Mas também tem esse mesmo problema, porque aqui, apesar, como que eu falo, a política é muito avançado nesse sentido, a participação das mulheres luta, que foram lutas de muito tempo, das mulheres que lutaram, mas a maioria dessas mulheres também carregaram essa história desse processo imigratório, escravocrata. Porque houve as mulheres, no processo da escravatura, trazeram as mulheres que lutaram pela emancipação, que deram a liberdade. E como também nos nossos países, temos Titina Silete, um monte de mulheres que lutaram pela luta da independência e até hoje lutaram. Está aqui nós construindo a história, mudando essa perspectiva, esse panorama dos homens. Sei que não é fácil, mas não podemos desistir. Um dia vai mudar. Porque eu estou aqui, então isso também vai estimular outras meninas também sonhando. Porque eles sempre vão tentar estabelecer no sentido de que, não, as pessoas falam isso, gente, imagina. Eu passei no doutorado, comemorar. Menina, já está na hora, tem que fazer filho. Você não pode ficar estudando. Verdade. Tem que arranjar o marido. Gente, mas será que eu estou precisando disso? O meu objetivo é estudo, gente. Eu vou estudar, vou ser doutora, se tem que vou fazer o que quiser. Se Deus ensinar que eu vou ter filho, eu vou ter. Se não ensinar, pronto, são coisas que nem me preocupam. Mas sempre vão colocar isso, sempre vão trazendo aquelas conversas que você acha que é conselho, mas que não são conselhos, são formas mesmo de estabilizar, achando que não podemos, que já está no tempo de ter filho. Eu nunca vi um homem ser cobrado para ter filho. Eu nunca vi um homem parar de estudar porque tem um filho para cuidar. Eu saí numa universidade, que eu já falei, mencionando, tem um monte de meninas que pararam seu estudo porque não estavam dando conta, porque tem que cuidar dos meninos. Enquanto que os genitores estavam num outro lugar, já está no doutorado, está no nível mais avançado. E as meninas não conseguiram dar sequência porque tem que cuidar. Eu não tenho filho, mas eu já cuidei, já morei, já participei no cuidar de várias crianças, então eu sei que não é fácil. Juntando a universidade e ter filho. Mas é isso, a pessoa vai te incentivar, já está na idade, tem que ter filho, e depois nem te ajuda, vai sentar lendo o livro dele e você tem que cuidar da criança. Então, é isso. Tá, e agora a gente quer ouvir uma coisa boa do Brasil. O que tu mais gostou, tu tá gostando aqui no Brasil? Uma coisa que tem a ver com a cultura do Brasil, a política do Brasil. Acho que a cultura, assim, gosto da cultura no geral.
Mas assim o que me motiva, o que me estimula tanto assim é movimentos negros e movimento das mulheres negras na organização política, por seus direitos, pela emancipação. Então, são uma das coisas que me estimula, que me dá assim, uma força mesmo de ver aquelas mulheres, gente, mulheres de idade, às vezes idosas. Fala, gente, se vocês estão aqui, eu também vou. Se vocês não desistirem, imagine eu para desistir. Então, são uma das coisas assim que eu fico encantada, apaixonada por essa luta de emancipação. Quando é algo para sair na rua, as mulheres saem, quando é algo para se movimenta. O ano passado eu estava na marcha, que foi assim, eu falei, é um marco histórico para mim, porque é a primeira vez, mas sabe que é uma coisa que vai ficar para a vida inteira. Eu saí agora da Bahia, estava no 10º encontro internacional das mulheres urbanas e quilombola, que é organizado por esse então, que é um lugar que tem só para as mulheres, encontro só para as mulheres. A gente tem um lugar de acolhimento, da renovação das mulheres de 92 anos, 91 anos, 80, 70. Então, são aquelas mulheres mesmo se mobilizando, lutando. E ainda, imagine eu. Então, tem que estar lá, tem que ver mesmo que se elas até hoje estão aqui é porque não foi fácil, mas ainda estão resistindo. E eu, que já estou com o caminho já meio, não meio, já bem... Bem alinhado. Bem acredito, bem alinhado. Porque não era fácil para a gente, duas mulheres pretas sentando aqui. Não era. Então, se hoje estamos aqui é porque essas mulheres lutaram e abriram esse espaço para a gente estar aqui. Então, e a gente também tem que dar sequência. E temos que ter essa consciência de que eu estou aqui porque as pessoas lutaram. Então, também tem que lutar, fazer algo para mudar. Não sentar no conforto. Então, esse conforto me incomoda, no sentido geral, assim. Eu sempre vou atrás. Cheguei aqui no Rio Grande do Sul. Eu deixei tudo na Bahia, gente. Deixei tudo. Movimento que eu participava e tudo. Mas aqui também eu vou procurar algo. Eu preciso encontrar algo que eu posso fazer algo, assim, no sentido de contribuir com as pessoas, de compartilhar. Apareceu o Grupo das Mulheres, então foi também um espaço acolhedor de crescimento, de poder inserir nesse contexto gaúcho. Então, eu não paro. Às vezes estou subcarregado, mas ninguém morre de subcarga, assim, no sentido geral. Tu faz suas pesquisas sobre gênero? Sim, eu trabalho sobre gênero, sexualidade e escolarização. Então, desde que eu comecei bacharelado em humanidade, pedagogia, mestrado e agora doutorado. E sempre trabalhei com escolarização das meninas no acesso e permanência em educação básica, na região de Bafata, que é uma região da Guiné-Bissau, que tem um índice mais baixo da participação das meninas. Então, o estudo para entender o porquê da participação, mesmo sendo dessa realidade, suponhamos, né, hipoteticamente, sabemos o porquê, mas é necessário trazer e fazer, porque como que eu falo, o meu trabalho não é só trabalho, é uma denúncia, denúncia no sentido de que as pessoas também possam, porque eu estou aqui, não podemos esquecer onde saímos, porque tem... E porque estamos aqui também. Tem as meninas mesmo que esses sonhos é intercalado pelo casamento, pelo vários situação, gravidez precoce, que elas não conseguem dar sequência. Então é necessário essa denúncia e chamar a atenção também, porque é um trabalho que fica, que as pessoas vão se inspirando, vão poder ler. E no mestrado foi muito bom, porque eu não consegui ir lá, mas eu consegui fazer um trabalho de campo, consegui entrevistar as meninas, que foi muito bom, foi triste, mas foi bom de poder ouvir essas pessoas. E porque isso acaba nos instigando mais a continuar, de entender melhor, de poder fazer algo. Como que eu falei para ela, se eu teria a condição, eu ia colocar todo mundo, eu construir uma escola bem grande, mudar a realidade. Mas eu sou sonhador, não se sabe, né? Sim, sim. E agora no doutorado eu estou dando sequência. Mas só que eu estou fazendo um estudo aqui no Brasil, em Porto Alegre, e em comparação com a Guiné-Bissau, talvez, não sei ainda, estamos pensando em fazer também em Lisboa, fazendo um tripé assim, a África, América e Europa, para entender já que o Portugal foi um país colonizador e como era esse processo também da escolarização das mulheres.
como foi o processo. E depois Brasil e Guiné-Bissau. Brasil entendendo mais na questão das meninas nas zonas periféricas, mas meninas negras. Porque mesmo tendo essa emancipação de educação e tudo mais, mas as nossas ainda estão fora desse contexto. E as nossas muitas vezes não conseguem permanecer tanto no fundamental, médio, até na universidade para dar sequência, porque tem a questão de gravidez, tem a questão do preconceito, tem a questão do bullying, que muitas vezes acaba nos afastando desse espaço. Então, eu quero entender, fazer esse estudo, né? Nesse 3 polos, África, América e Europa, mas nesses 3 países, Guiné-Bissau, Brasil e Portugal. E a sexualidade. A sexualidade é um tema ainda pouco discutido no nosso contexto. Eu falo no contexto guinense, apesar que eu não vou entrar aqui, porque as pessoas acham que é sensível, mas precisamos falar da sexualidade. Precisamos não só falar, entender o que é sexualidade e o que é gênero, porque são 2 conceitos diferentes que as pessoas acabam associando. Então, quanto mais a gente souber, seria melhor. Que possamos ter um mundo diversificado, empático e respeitoso. Então, a gente sempre vai dizer, no nosso contexto não tem isso. Quem diz que não tem? E aquelas pessoas são o quê? Não são extraterrestres, são as pessoas que têm orientação sexual diferente com nós. Precisamos só respeitar. Acabou, você não precisa gostar da pessoa, mas sim respeitar a pessoa, respeitar o direito, acabou. Então, são temas, às vezes, bem sensíveis, mas que nós, como pesquisadora, precisamos falar. Precisamos trazer à tona, porque são realidade. Tem pessoas que têm orientação sexual diferente com as nossas. Então, que essas pessoas também precisam ocupar esse espaço e precisam ser ouvidas também. Então, muito bem. São temas muito importantes e necessários. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Está fazendo um trabalho maravilhoso mesmo. Obrigada. Realmente está continuando com aquele trabalho que as outras mulheres deixaram pra gente. Sim. E a gente precisa de muito mais também. Mais mulheres negras, porque muitas vezes uma comunidade branca sempre vão se unir. Sim. E eu percebo que é uma das dificuldades que a gente tem. Se apoiar, se unir. Eu estava olhando no Instagram os influenciadores mais movimentados, mais falados aqui no Brasil. Sabe que não tem nenhuma mulher negra dentro dessa lista? É isso. Na lista dos 10 mulheres top como influenciadoras no Brasil. Será que não tem? Tem, com certeza. Será que essas mulheres não influenciam realmente? Acredito que sim, mas como é isso? A rede social também é um campo político. É um campo político, apesar que eu não sou muito ativa, assim, porque é um espaço também que a gente precisa ter cuidado, apesar que a gente tem muito algo para aprender, seguir os nossos, né? Que traga algo que vai somar, porque tem coisa que a gente vai aproveitar, tem coisa que não. Mas a questão da influência sempre vai ser as pessoas brancas, gente. Sempre vai. Mesmo tendo maioritariamente a população negra, mas sempre vão ter as pessoas brancas. Daí a pergunta que não se cala é por quê? A gente já é a maioria, na verdade. Será que é porque a gente não tem a união entre a gente? Eu acho que a união, sim, acredito. Talvez não sei qual é a palavra que eu posso dizer. Talvez a colaboração, esse afeto mesmo, porque os brancos se juntam, mesmo sabendo que o fulano fez algo eles vão lá apoiando o fulano. Eles vão lá apoiando, indo no off, apoiando, mesmo fazendo. Mas a gente muitas vezes, mesmo os nossos fazendo algo,
Em vez de a gente chamar no off, conversando, a gente vai no público detonando. Tem várias situações que eu já vi mesmo, detonando, parar de seguir, mas eles nunca pegam seguidores. Uma coisa que eu falo que é realidade brasileira é o programa BBB. BBB, Sim. que dentro daquela casa é como o Brasil, no geral, assim. Sim. E quando as pessoas negras fazem algo, nem suponhamos que dizem que não devem, sempre são apresenjadas, julgadas, perdem seguidores, canceladas. Mas quando são as pessoas brancas, sempre vem isso. Ah, isso, aquilo, sempre vai ter justificativa do porquê. Isso. Mas as pessoas pretas nunca. Mas a gente também não se aprende com isso, porque a questão, como que eu falo, a questão racial no Brasil é um campo, assim, difícil. Talvez porque não sou brasileira, mas partindo de um olhar, assim, que há letramento racial que é necessário. Porque muitas vezes a pessoa pode ter se autodeclara uma pessoa preta ou parda, mas não tem a consciência. Não tem a consciência. Não fazem nada. Não tem consciência, porque não adianta. Então, isso acaba estabelecendo essa luta que as pessoas lutaram, os nossos que não estão aqui, para que possamos ter, mas hoje ninguém está nem aí. Ah, isso, não fala isso porque eu gosto do fulano, porque fulano é isso, coisa aí. Então, acaba enfraquecendo mesmo. E como que eu falo? Eu sempre coloco isso, a questão do gênero e da raça, que Carla Conterene e Kim Berchan vai nos trazendo, né? Que não podemos desassociar isso. Quando uma mulher negra brasileira casa com um homem branco aqui, é julgada na rede social. Ah, isso é isso. Mas quando a gente para ver o panorama, os homens negros casam mais com as mulheres brancas. Sim. Os jogadores casam mais com as mulheres brancas. Será que não tinha impressionante, isso, né? Impressionante. Mas são coisas muitas vezes que quando é no homem, já sempre eles passam pano, mas quando é nas mulheres, sempre o julgamento. Mas é isso que eu falei, esse impacto. A gente também tem que fazer, como ter o impacto da branquitude, tem que ter o impacto da pretitude também. Da gente ter esse impacto mesmo. Eu estava vendo nos Estados Unidos uma família, um filme, assim, que uma família legado de que todos eles têm que casar com as pessoas pretas, não tem como colocar numa pessoa branca. Então tem que ter esse impacto também para mudar esse cenário, porque os brancos, entre eles, entra uma pessoa preta porque essa pessoa tem dinheiro. Tem dinheiro. Porque nenhuma pessoa que não tem dinheiro entra numa família de um dia para outro. Ao não ser essa família, é uma família também empobrecida, no sentido assim. Mas é isso, sempre nossos recursos vão lá dividindo com eles. E quando é recurso deles, fica neles mesmo. Então a gente vai lá só somando. Os números, enquanto a gente fica empobrecido. Então, esse cenário, que é muito difícil entender às vezes, que é complicado entender mesmo tendo esse movimento, que eu valorizo tanto e apoio e admiro, mas às vezes também eles estão muito longe da emancipação, como que eu falo, essa emancipação política de todo mundo engajar, entender, ok, é isso, é ele. Então eu falo, vamos todos. Então ele só se comove quando é algo. E como que eu sempre falo, muitas vezes a comunidade negra brasileira comove mais com a situação de norte-americano do que o próprio aqui. Ou dos africanos aqui. Tem casos dos africanos mortos, tem agora da criança que foi morta na creche. Mas eu não vi tanto como são assim, nas redes sociais. Gente, é poucas pessoas já. Então os africanos aqui podem morrer, tá bom, gente. É 1, 2, 3 pessoas, até os grandes influencers vão se posicionar, tá bom. Mas quando é norte-americano, a gente para o Instagram. Para o Instagram, todo mundo vai fazer, todo mundo. Mas quando é africano, porque africano é isso. São os corpos que podem ser mortos, tá bom, porque são os africanos. Porque mesmo essa comunidade negra também acaba reproduzindo mesmo esses tantos estereótipos. Tanto falando da africanidade, talvez que é um outro ponto, né, que não é aqui, mas elas não conseguem nos acolher aqui, não conseguem estar com a gente, somar com a gente tem que se comprovar que somos capazes para estar lá. Mas elas sempre vão falar da africana. Por isso que isso, sendo sincero, me incomoda. Das pessoas usar tanto a África, falar tanto da africanidade, mas encontro as mulheres africanas, encontro os homens africanos, não conseguem se somar com essas pessoas. Mesmo você estar nesse espaço, e você tem que... E elas têm que ficar assim, vendo aqueles olhares tortos, assim. Não está fazendo o que é assim, que você acaba se sentindo incomodado naquele espaço. Mas são as pessoas que vão para a África,
fala da africanidade, da espiritualidade, mas enquanto essas pessoas não conseguem se somar, não conseguem se sentir, não sei o que muda, não conseguem nem acolher. Vou pegar seu número, qualquer coisa, tá bom, já foi. Já foi, verdade. Acabou, esqueci como que eu falo, em qualquer espaço que você está, dá contato, não espera. Mesmo lá no nosso grupo das mulheres migrantes, eu falo, gente, não se empolga. As pessoas vamos criar parcerias, calma, respira, não vai acontecer nada. Porque aquele momento eles vão preferir criar parceria muitas vezes com outras mulheres, né, brancas. Vão preferir somar com as mulheres brancas, achando, essas mulheres são antiracistas. É a causa, sim, apoia, são bem-vindas. Mas que mesmo passam essa causa, por que vocês não conseguem apoiar com essas causas? Mas a gente tem que estar lá pedindo cesta básica, pedindo megera para isso, roupa, para sentir que estão ajudando. Mas por que não soma para fazer algo? Vamos sentar, vamos trabalhar, vamos fazer isso, aquilo para ajudar, em vez de ficar dando cesta básica. Gente, cesta básica, 1, 2, 3 semanas termina. Vai ficar dando cesta básica. Por que não cria? Por que não planeja? Porque é isso. Mesmo a gente querendo, tem que ter os nossos para nos ajudar. Sim. Então, enquanto não tem esse nosso, não está aqui somando, não vamos fazer nada, mesmo tentando. Tem um monte de mulheres imigrantes aqui, africano, haitiano, mas impotente, que tem potencialidade, que são inteligentes, mas que muitas vezes a gente acaba escurecendo, porque eles não dão espaço para a gente. Você precisa, não esqueci a palavra, para caber, só que eu não vou fazer isso, gente. Às vezes precisa se humilhar, mesmo sendo capaz. Eu não vou humilhar para caber no lugar só porque tem que estar lá, não vou humilhar, gente. Vou construir a minha caminhada, a minha trajetória. Sempre precisa passar para alguém, humilhar alguém, mas sem também submeter para ser humilhada só para estar num espaço. Então, muitas das vezes a gente é isso. Esses nossos, também nossas, que a gente acha, mas são às vezes de boca para fora, porque não consegue mesmo chegar e somar com a gente. A gente tem que estar lá pedindo cesta básica para eles, para ajudar a comunidade. E tá bom, depois de passar, esquece. Esses aqui são africanos, são pobres, segue a vida. E é tão estranho isso, que o pessoal tem mais curiosidade de saber da história da África do que conviver. Sim, com os africanos. Ou aprender realmente com os africanos. Sim, não aprende. Porque mesmo você chegando, falando, as pessoas já muitas vezes mostram que sabem mais da África do que você. Sabe mais da religião, da cultura que você. Eu mesmo, quando eu estou cansada, só fico assim. Sim. Sim, porque se cansa também. Sim, deixa a pessoa. Não quer discutir. Sim, vamos falar. Isso. Eles cobram tanto como na URGS, que eu estava na mesa, né? Da participação dos africanos. Gente, mas fazem algo para essas participações. Porque essa Semana da África é sempre as mesmas pessoas. Já tem quantas Semana da África? É 13º, né? 14º. Quantas pessoas novas que já estão aqui, que podem mudar, que podem integrar, que podem fazer parte da mesa? Que têm capacidades. Mas não sempre vão chamar um homem branco, uma mulher branca para estar lá. Elas podem estar, são bem-vindas, sim. Porque alguns trabalham, não que eu estou me desprezando, que elas não podem. Mas sim, chamamos também o nosso. Precisamos falar a partir da nossa realidade, trazer a nossa realidade. Porque é um espaço que volta as pessoas para nos ouvirem. Um espaço, ao mesmo tempo, de conversa, mas de denúncia também da nossa situação. Porque não todo mundo que está numa mar de rosa aí, não. Então, temos que ter esse espaço também, não só 25 da África. Depois, até o próximo ano. Ai, verdade. E muitas pessoas aqui no Brasil sabem pouco sobre a Guiné-Bissau. Tem alguma coisa que gostaria de compartilhar com o pessoal, seja culturalmente, o povo, as tradições da Guiné-Bissau? Que muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acham que são ofensivos, na verdade. São coisas ofensivas, como tu mencionou, de chamar uma senhora de tia, de avó. Então, tem alguma coisa que queria compartilhar? Guiné-Bissau, acredito sim, que poucas, né? Não podemos também generalizar. Mas é um país bem pequeno. Pequeno, mas grande de coração. É um país que é o meu orgulho de ser, apesar de pesares, né? Mas é um país acolhedor. Acolhedor no sentido de tudo, assim. Gente, quando eu cheguei aqui, eu comecei a deparar com a questão de acolhimento aqui. Em Guiné-Bissau, você pode chegar, você assim chegando, tem que comprar passagem e chegar no aeroporto, descer do avião e encontrar com a primeira pessoa assim, oi, tudo bem, tudo bem? Eu estou chegando aqui, mas não tenho lugar para ficar.
E essa pessoa vai te pegar, vai levar para casa e você vai ficar lá. E ao mesmo tempo você está nessa casa, essa pessoa vai falar para outros amigos, vamos almoçar na minha casa, chegou uma amiga, não sei o quê, já é família. Já é família. E essas pessoas que foram lá, outro dia vão te convidar para levar a casa deles. Então é assim, gente, a guineense é um povo muito acolhedor. Mesmo na nossa comunidade, todo mundo fala, vocês sempre chamam as pessoas, a gente faz comida, a gente gosta de compartilhar. Eu mesmo cresci num ambiente onde todo mundo comia junto. A gente botava comida, comia junto, então era flano, era amiga, era assim, então esse acolhimento de ser guineense é surreal, gente. Eu falo, vou mudar mesmo aqui fazendo comida, vamos comer, gente. Mas é isso, eu acho que isso é por ser guineense mesmo, esse acolhimento. A gente é um país empobrecido. É um país que não tem a infraestrutura, que não tem arranha-céu, que não tem isso. É um país humilde, mas acolhedor. É um país que você se sente em casa, é um país que você não passa fome. Mesmo não tendo comida, você vai comer na casa do outro. Porque, como a minha mãe fala, se eu tenho aqui, então ninguém passa fome na morança. Se não tenho aqui, ninguém também, porque a gente vai comer na casa da tia. Então, esse acolhimento são as coisas que me faz sentir a falta, assim, de estar em casa, das pessoas conversam, entrar aqui, sair aqui. E para as pessoas que não conhecem, Guiné-Bissau é um país diversificada. Tem mais de 20 línguas étnicas, grupos étnicos. Temos o crioulo guinense como a nossa língua nacional, né? É diferente do crioulo Sim, haitiano, é diferente. Né? Muito diferente. E temos português como a língua oficial, mas a língua que a gente mais fala é a língua crioulo guinense, que é a língua do nosso dia a dia, que todo mundo praticamente, acredito, 98% da população fala. E tem outras línguas que as pessoas, eu não sei falar, assim, nenhum, enfim. Mas que fala essas outras línguas. É um país que tem quase 80 ilhas, né? Temos arquipélagos muito bom, que alguns não é povoado ainda. Tem um monte de turistas já comprando a terra, ou compraram já metade da terra, porque eles são assim. Acabou o processo escravocrata, agora mudaram, agora é capitalista. Mas é muito bom, acredito que em termos da violência não podemos ter, mas não é em comparação aqui, que você sai, não sabe se vai voltar, então não tem pessoas dormindo na rua, apesar, mas é isso. As mulheres guinenses, todas são as minhas referências no sentido, a minha mãe, a minha tia, e as mulheres bideiras, que são ambulantes, né? Que gera a economia do país, que sustenta, que nos sustenta, que para a maioria que estão aqui é graças a essas mulheres que não são valorizadas, que a história delas não são contada. A partir dessa perspectiva colonial, patriarcal, que nos molda. Mas é isso, Guiné-Bissau é um país muito acolhedor, assim. Para definir a Guiné-Bissau é acolhimento, assim, um hospedeiro no sentido de que... É vida. Sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam que vida é somente ter dinheiro. Ter dinheiro, mas lá não, gente. E depois não, às vezes, como que eu falo, não temos tanto luxaria. Mas é aquela mesma pé no chão mesmo, de areia, de comer todo mundo num lugar com a mão, gente, ai, gente. Faz falta. Faz falta. De todo mundo conversando na rua, caminhando, então é isso que eu sinto falta, assim, de estar com as pessoas. Então, não podem pesquisar, a Guiné-Bissau não vai encontrar muita coisa. De infraestrutura, achar que é muito mais, tem praias bonitas, tem ilha. Mas é isso, as duas palavras, acolhimento e hospedeiro aqui, que nos define, assim. Se quiser ir lá, não tem casa, não preocupa. Chegar e falar com a pessoa, já vai te acolher. Encontrar uma família. Comida de graça, casa de graça, não precisa pagar nada. Então, encontra uma família. Tem que me levar lá, hein? Vai Tem que me levar um dia. Vai. A gente é muito acolhedor, muito acolhedor. Tá bom, impressionante, que legal. Muito bom mesmo. E pra gente terminar, o que tu gostaria de dizer para as mulheres negras, africanas, latinas ou as mulheres negras em si? E o que tu vai deixar para os brasileiros que muitas vezes não querem sair dessa bolha de não querer saber dos outros? Porque os imigrantes estão aqui. E são pessoas que vão trazer outras pessoas aqui. Então, a questão da migração
a taxa só está crescendo. E muitas vezes são dados que simplesmente as pessoas... tem 2.000 africanos aqui no Brasil. E deu. Parece que são só números. Mas são pessoas que estão aqui. São pessoas que estão contribuindo para a economia do Brasil. Mesmo mandando dinheiro nos seus países, a economia praticamente fica aqui no Brasil. Sim. São pessoas que, por exemplo, que estão lutando aqui no Brasil. Tu sendo uma mulher africana, negra, imigrante, tu não está lutando somente para as migrantes. De certa forma, tu está inspirando as mulheres negras aqui, que pensam que, o fato de ter um filho quer dizer que tua vida parou por aqui. O fato de tu vem de uma família pobre, tu cresceu na periferia, teu lugar é aqui. Então, é uma luta que a gente está fazendo não somente para a gente, mas para nós, mulheres negras. Independentemente de onde que tu vem. Do Haiti, da Guiné-Bissau. Uma vez que tu é mulher negra, tu faz parte da luta. Qual mensagem tu deixaria? Gente, é muita coisa. Mas assim, como uma mulher negra africana aqui no Brasil, a primeira palavra é resistência. Resistência e fé e coragem. Porque precisa desses 3 pilares para poder seguir. Porque para nós que atravessaram o continente, para estar aqui, deixando a família, a cultura, os hábitos e renascer de novo, não é fácil estar aqui. E depois chegar num país como o Brasil, achando que vai ser as 7 maravilhas, mas que não é. Que tem que deparar com xenofobia, preconceito, racismo. Então, que não é pensado para a gente. Mas é isso, a resistência, fé e coragem, seguindo, lutando. Porque temos referência das mulheres que lutam, ou que lutaram, que estão lutando e que estão dando a sequência. E para... esqueci a outra agora. Para as meninas, né, outras mulheres que querem dar sequência ao estudo. Como que eu falo, não é fácil ter filho estudando. Mas para nós que atravessamos, ter filho sem rede de apoio, a gente vai lutando para terminando, que não é fácil, não podemos romantizar. Mas nunca desistindo achando que não vai dar certo. Dá certo, tem que ser a última opção para a gente mesmo. Mulheres negras, imigrante, brasileira e tudo assim. Tem que ser a última opção. Não algo que vai nos matar, mas o que possamos continuar dando sequência, nos fortalecendo, estudando. Porque hoje o estudo é um dos mecanismos também que acredito que vão nos abrir portas, oportunidades. Mesmo ainda estudando também você vai passar um monte de situação. Mas acredito que é um dos caminhos para nós mulheres mesmo. Emancipando e estando nesse espaço. Então nos fortalecendo, mais união, apesar de que não temos, mas precisamos. E para as mulheres, ou para a população brasileira no geral, com esse estereótipo do continente africano e não só, acredito que é necessário também parar e antes de fazer ou falar algo, julgar a pessoa, é necessário você também poder se enxergar a sua realidade ou com o seu contexto. O povo brasileiro assim fala tanto da imigração, mas sabe, acredito que o problema não é a imigração. O que incomoda eles é a imigração das pessoas negras. Porque a imigração dos americanos, dos europeus, não tem incomoda. conceitos diferentes. Não incomoda, é porque estão aqui para somar. Mas a gente está aqui para roubar, só que engraçado, a gente fala. A desinformação também é algo perigoso, é uma arma muito perigosa. Por que você acha que a gente rouba se a gente está movimentando a economia? Sabe quantas mulheres negras, africanas ou haitianas que têm salão de trança no Brasil? E eles pagam imposto, esse imposto vai para os nossos países? Ficam aqui. Sabe quantos homens que têm empresa que fazem água aqui no Brasil? Africanos, haitianos.
Sabe quantos imigrantes que trabalham em lugares subalternos, num salário precarizado aqui no Brasil? Então, antes de julgar, é necessário enxergar. E coloca, pega, como eu falo, entra no Google. Se você não sabe escrever, bota o áudio. Pergunta quantas população imigrante brasileiro tem no Portugal. Ou na Europa, para saber. Tem brasileiro dormindo na rua. Porque os portugueses já estão cansados com os brasileiros. Então, o brasileiro também imigra. Olha para os Estados Unidos, os brasileiros que têm nos Estados Unidos. Mas eles não conseguem enxergar isso. Porque tá bom. Lá estão de férias, não estão de férias, são imigrantes também. Mas eles incomodam com a gente, na verdade. Isso são coisas que eu aprendi hoje também não me preocupa tanto. Porque quando a gente fala de imigração, desse estereótipo dos brasileiros, é porque somos pessoas negras. Porque com os brancos nunca se importa. Você já viu as mulheres brancas imigrantes conversando, passando algo? Ou estudantes brancos no URG conversando, falando, eu passei isso. Não. Difícil. É difícil, não que não tem, pode ter, mas é difícil. Então, a imigração incomoda porque eles acham que a gente rouba. Só que eles sabem a precariedade que a gente passa. Eles vão pensar duas vezes antes de julgar. Porque a gente movimenta a economia, a gente trabalha, até o que a pessoa nunca vai fazer no país, faz aqui no Brasil. Sim. A pessoa é humilhada, principalmente sempre falo, a gente vai se defendendo, porque mesmo tendo esse sotaque, a questão da variação linguística, mas para as pessoas que têm outra língua, gente, isso me faz refletir, eu falo, eu tenho que agradecer, porque eu falo português. Mas imagina a pessoa que chegar aqui. Eu fui renovar visto na Polícia Federal. Eu e meu irmão, imagina, a gente fala português, chegamos conversando com a mulher, mas ela nem estava enxergando a gente. Sabe aquele desprezo assim? Só que eu me irrito com as pessoas. Se ela estava, não sei o que, eu falei, senhora, calma. A gente não vai pagar porque somos estudantes. Não tem, desde quando começaram a pagar. Mas você se mantém como? Isso não importa, como a gente mantém. Porque vocês não vão dar dinheiro para a gente. Então, aqui é a renovação de visto. A gente está morando na casa de estudante, não tem o bolso, não tem. Então, vai procurar. Aí saímos, foi conversar. Depois, quando ele mudou assim, a outra falou, não, já não sabia. Eu falei, tá bom. Renovamos, saímos. Só que lá tinha um monte de haitiano ao redor. Aí sentei com meu irmão e falei, você viu como as pessoas é tratada? E a gente tem a língua, conseguimos. Mas imagina essas aí. Às vezes, talvez nem era necessário pagar, mas elas vão pagar porque esse é o acolhimento que a gente fala. É empatia. Você não precisa gostar, você não precisa ser a minha amiga, porque eu também sou sua amiga. Mas só ter empatia, saber que o fulano está aqui, tem a barreira linguística, ser mais empática. Isso não vai tirar nada em você. Mas se você está falando com a gente, que a gente já tem a língua portuguesa, imagina essas pessoas. Que não tem. Então, desprezo total nesses espaços, que a gente acha que chega que vai ter acolhimento. O primeiro impacto que a gente passa é na Polícia Federal. O primeiro respeito é na Polícia Federal, porque são as pessoas mesmo que estão lá, que não têm ética profissional. Se vocês estão me ouvindo, então é necessário começar a mudar isso e dar formação para essas pessoas, porque não tem ética profissional, trata as pessoas muito mal. Eu falei, se a gente não tinha a questão da língua, então a gente era obrigada a pagar uma coisa que a gente não, porque não estuda, porque somos estudantes. Então essas pessoas vão pagar, vão ser tratadas mal, às vezes talvez um documento que não está certo, vão ter que voltar outro dia, porque não tem acolhimento. Então precisa mudar isso, precisa ter mais empatia, lembrando que hoje o fulano e a fulana estão na minha casa, mas amanhã eu não sei onde eu estarei. Porque a vida dá a volta, não se sabe. E às vezes se você está incomodado com uma pessoa hoje na sua casa, não sabe amanhã. Porque a gente só sabe dia de hoje e não sabe amanhã. Então, empatia é a palavra-chave. Só ter isso. Você não precisa ser amiga de uma migrante. Só ter empatia, só saber respeitar o espaço. Quando você quer perguntar algo, chega educadamente perguntando. A gente explica. Mas hoje também acredito que nem precisa dessas perguntas desaforadas. Porque tem a internet. Todo mundo tem, o povo brasileiro gosta da internet. Do tanto que eles comentam no comentário das pessoas, por que não entra no Google? Onde fica Haiti? E a colega também estava me perguntando hoje, você é haitiana? Não, você é de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é onde? Haiti? Eu falei, tá, vou tomar água. Porque aqui no Rio Grande do Sul todo mundo é haitiano. Sim. Todo mundo. Todas as pessoas negras. Negras, sim, é haitiana. Sim. Primeira coisa é haitiana. Gente, não. Mas eu não sou africana, sim, haitiana, gente, não. Haiti é aqui, gente. E vocês nem deram de conta que Haiti é aqui. Haiti é vizinha. A África é num outro espaço, mas são isso. Então a gente tem que ter a paciência, porque não é fácil.
e cuidar do nosso psicólogo que é necessário, saúde mental, porque a gente fica adoecida nesse espaço, dentro da universidade, no trabalho, no dia a dia. Tem vizinho que incomoda com a nossa presença, a maioria incomoda só porque a gente veste bem, porque para ele a gente tem que ficar andando nua. Então, encontrar umas pessoas que vestem bem, que estudam, incomoda as pessoas. Incomoda. Então, é erguer mesmo, não baixar a cabeça como que eu não baixo. Às vezes chega em casa, senta, chora, desabafa, mas não dá. O prazer das pessoas ver o seu desespero. Porque quando eles dão conta que estão fazendo, eles vão fazer ainda. Então, não dá. Mesmo morrendo, tem que ficar firme, chegar em casa e desabafar. É isso. Mas estamos aqui, seguimos firme e forte, porque a gente movimenta essa economia. A gente contribui, a gente vai contribuindo. A gente está aqui para somar, não está roubando lugar de ninguém. E como vocês também saem, outras pessoas entram nos vossos países. Então, é só ser empático e seguir a vida e respeitar os passos dos outros. Acredito. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Gostei da nossa conversa, da troca. E eu espero que vocês que estão assistindo, que sejam pessoas negras ou brancas, que vocês tenham consciência, cientes de que essas pessoas estão aqui. Essas pessoas também são pessoas capacitadas, são pessoas valiosas, não simplesmente coitados que venham porque eles venham de países pobres e precisam sobreviver. Sim, precisamos sobreviver. Mas nessa sobrevivência, a gente tem outras coisas na nossa bagagem. A gente tem a nossa educação, a nossa capacidade intelectual. A gente tem a nossa força de trabalho também. E a nossa inteligência, que nunca nos falta. Nunca nos falta. E a nossa história, que eu acho que é a mais pesada, que é a nossa história. A gente sabe onde a gente veio, por que a gente está aqui e onde a gente quer chegar. E é para isso que temos que ficar de pé, seguindo firme, custe o que custar. Muito obrigada, Aminata, e muito obrigada a tu que ficou até o final. E não esquece de deixar um like, um comentário e também compartilhe com os seus amigos. A Imigra é para vocês e não tem como crescer ou chegar em certas pessoas sem vocês. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Tchau, até a próxima.